Vou começar pela questão de direito constitucional, Excelência. Pois não. O senhor Danilo Lee, estrangeiro, foi flagrado no Aeroporto Internacional do Galeão, tentando transportar cocaína para a Coreia do Norte em sua mala de viagem. Processado e condenado criminalmente por tráfico transnacional de substância entorpecente, nos termos da norma de regência, houve a determinação judicial na sentença transitada em julgado de sua expulsão. A partir dessa situação hipotética, responda com fundamentação na legislação pertinente e no posicionamento do Supremo Tribunal Federal aos seguintes questionamentos. 1. Qual o conceito de expulsão? 2. Quais são as causas que obstam a expulsão? 3. Acaso Danilo Lee tivesse um filho brasileiro que conviva com ele, poderia ser expulso? Excelência, a expulsão é uma medida atualmente prevista na Lei de Imigração. A nova Lei de Imigração, ela revogou inteiramente a Lei de Imigração anterior e visou principalmente descriminalizar a migração, tanto que atualmente não consta nenhum dispositivo penal inserido na atual Lei de Imigração. A expulsão é uma medida administrativa que visa retirar do território nacional aquele que foi considerado nocivo aos interesses da nação. Dessa maneira, é autorizado a expulsão daquele que comete um crime que atente contra o ordenamento jurídico. Só que existem algumas causas que vedam o processo de expulsão. Dentre elas, não é possível a expulsão quando se tratar de extradição não autorizada pelo ordenamento vigente. Então, o conceito de expulsão é uma medida que visa retirar do território nacional aquele considerado que teve uma conduta atentatória aos interesses do ordenamento jurídico. As causas que obstam a expulsão, uma delas é o fato de ser de ter algum impeditivo às hipóteses de não extradição previstas na lei brasileira. Então, a extradição, para ela ser permitida, é preciso que não seja de um crime político, não é possível a extradição de crimes cuja pena são inferiores a 2 anos, é preciso que haja a dupla punibilidade, ou seja, que seja considerado crime no Brasil e no estrangeiro. Então, as causas que obstam a extradição também vão impedir a expulsão. Quanto ao tópico 3, acaso Danilo Lee tivesse um filho brasileiro que conviva com ele, poderia ser expulso? Excelência, existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, sendo o estrangeiro tendo um filho brasileiro ou que viva com ele, não é possível haver a expulsão. Ainda que esse filho tenha nascido no decorrer do processo de expulsão, já entendeu o Supremo Tribunal Federal pelo melhor interesse do menor, e dessa maneira impediu a expulsão de um cidadão que estava respondendo a um processo expulsório. Eu vou para a questão de direito administrativo. Perfeito. Considere a seguinte linha de raciocínio: Constituição Federal, artigo 173. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessário os imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme os definidos em lei. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços, dispondo sobre a sujeição ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Considerando os dispositivos constitucionais acima transcritos, doutrina e jurisprudência pátrias, responda fundamentadamente se as sociedades de economia mista federais, exploradoras de atividade econômica, sujeitas ao regime das empresas privadas em regime de livre concorrência com aquelas empresas, devem se submeter ao regime de contratação por licitação.
Excelência, a prestação dos serviços públicos, ela poderá ser feita de maneira direta, por entidades da administração direta, ou por meio de descentralização. A descentralização, ela pode ser por outorga, em que se transfere a titularidade e a execução do serviço público e que dá ensejo às entidades da administração indireta, quais sejam autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade e economia mista, e a delegação por colaboração ou negocial, que normalmente é feita por meio de permissão ou concessão. O artigo 37 da Constituição Federal diz que a lei cria a autarquia e autoriza a criação das empresas públicas e sociedades de economia mista. Ou seja, para que haja a criação de empresas públicas e sociedades de economia mista, é preciso, além da lei autorizadora, um decreto formalizador por meio do chefe do Poder Executivo, e, posteriormente, a sua inscrição nos registros constitutivos da empresa. Só assim que a empresa pública ou sociedade de economia mista será efetivamente criada. As empresas públicas e sociedades de economia mista são entes da administração indireta que possuem algumas distinções. A sociedade de economia mista, ela somente poderá ser constituída sob a forma de sociedade anônima, e ela pode ter um capital público e privado, diferente da empresa pública, que poderá ser constituída sobre qualquer forma societária, contudo, seu capital ele deve ser inteiramente público. As empresas públicas e sociedades de economia mista, elas podem prestar serviços públicos ou explorar atividades econômicas. Quando elas prestam serviços públicos de natureza própria do Estado e de maneira exclusiva, ou seja, sobre o regime de monopólio, elas muito se assemelham às autarquias e fundações públicas. Tanto que o Supremo Tribunal Federal disse que a elas ocorre um fenômeno chamado de autarquização, ou feições autárquicas das empresas públicas e sociedades de economia mista. Contudo, elas também podem ser exploradoras de atividade econômica, que nos termos da Constituição Federal, somente poderá ocorrer por imperativos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. O artigo 37 da Constituição Federal diz que a regra no ordenamento vigente é o procedimento licitatório, ou seja, é que as compras e serviços sejam adquiridos por meio de licitação. Contudo, no que se refere às empresas públicas e sociedades de economia mista, a própria Constituição outorga a elas a possibilidade de uma lei disciplinar um regime diferenciado de licitação. E foi o que ocorreu há pouco, e é o que nós temos hoje no ordenamento vigente. A Lei de Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista prevê um regime diferenciado de licitação para essas empresas, que deverá ser observada por elas quando da prestação de serviços públicos ou ainda quando se tratar de exploração de atividade econômica. Contudo, a jurisprudência ressalva que, em se tratando de empresa que preste atividade econômica em regime que não seja o de monopólio, ou seja, de livre concorrência, elas estarão desobrigadas a observar as regras licitatórias, os estritos procedimentos da lei de licitação. É preciso, contudo, que observem um procedimento em que seja observado uma ampla defesa, a publicidade, transparência e um caráter objetivo de escolha. Então, não obstante não estarem adstritas aos termos da lei de licitações ou os termos de um processo licitatório que é previsto na Lei de Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, elas devem observar regras objetivas de contratação, ainda quando estão na livre concorrência. Perfeito. Estou satisfeito. Eu vou para a questão de direito penal, Excelência. Não. Tudo monstro, pessoa pobre e com pouco estudo formal, construiu sua residência em local não edificável, causando dano em unidade de conservação federal. Conduzido à presença da autoridade de polícia federal, o delegado lavrou o auto de prisão em flagrante, tipificando a conduta nos delitos previstos no artigo 40 a 64 da Lei de Crimes Ambientais em concurso material, quais sejam causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas que trata o artigo 27 do Decreto-Lei 99.274, independente da sua localização. E 64, promover construção em solo não edificável ou no seu entorno, assim considerado em razão do seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico. Nessa situação hipotética, responda.
A autoridade policial acertou quanto ao enquadramento da conduta do agente? Excelência, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade do agente responder por ambos os crimes, tanto o que pune a conduta daquele que edifica nas áreas de que trata o artigo 27 do decreto número 99/274, quanto aquele que causa dano direto ou indireto às unidades de conservação, uma vez que os bens jurídicos tutelados pelos delitos, eles são distintos. E, tendo em vista a máxima proteção que deve ser dado ao meio ambiente, é possível que haja a dupla imputação por ambos os crimes, sem que isso se afigure em dupla punição pelo mesmo fato. O Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade desse duplo enquadramento. Então, a autoridade policial acertou quanto ao enquadramento da conduta do agente. Número 2. Em que consiste o princípio da consunção? Excelência, o princípio da consunção, ele faz parte de um dos princípios a ser utilizado pelo conflito aparente de normas. Diante de um conflito aparente de normas que reclama que haja uma unidade de fato, a pluralidade de normas penais incidentes sobre aquele mesmo fato e a vigência simultânea de todas as normas, a doutrina aponta alguns princípios que serão utilizados para esse conflito aparente de normas, quais sejam o princípio da subsidiariedade, o princípio da especialidade, o princípio da consunção, e para parte da doutrina também o princípio da alternatividade. O princípio da consunção, ele se verifica quando, diante de uma conduta criminosa, um fato, ele é desdobramento de um outro. Então, a doutrina diz que se aplica o princípio da consunção nos casos de progressão criminosa, crime progressivo, antefato ou pós-facto punível. No caso narrado, poderia ser reconhecida a aplicação de tal princípio? Excelência, em julgado semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela não incidência do princípio da consunção, no caso em concreto, uma vez que, além de tratar-se de crimes que tutelam bens jurídicos distintos, cuja ofensividade são distintas, a conduta de um não foi um mero exaurimento de um crime antecedente, e nem foi um pós-fato ou antefacto impunível. Nessa medida, não estavam presentes os requisitos necessários para a incidência do princípio da consunção. Quais são os requisitos necessários ao reconhecimento de tal princípio pela jurisprudência? Excelência, só há falar em conflito aparente de normas quando há a unidade de um fato, a pluralidade de crimes, de normas penais incidentes sobre esse mesmo fato, a vigência simultânea de todas as leis, em tese, aplicáveis. E, no que se refere em específico ao princípio da consunção, é preciso que, para que haja incidência, é preciso que uma norma posterior, a norma seguinte, seja considerado um mero exaurimento de um delito antecedente. Então, é preciso que, por exemplo, que para... Só um momento, Excelência. Certinho, doutora. Pode prosseguir. Excelência, os requisitos necessários é que, então, seja a norma considerada, a conduta do agente seja considerada um mero exaurimento do fato anteriormente por ele praticado. Eu vou para a questão de processo penal, Excelência. Considere a seguinte situação hipotética. A Autoridade de Polícia Federal de Belém recebeu a comunicação de que foram apreendidos 2,7 kg de cocaína no Centro Internacional dos Correios, localizado na capital paraense. Fora constatado que o remetente está devidamente identificado, sendo residente no Rio de Janeiro. Forte em entendimento simulado do Superior Tribunal de Justiça, o delegado de Polícia Federal lavrou o auto de prisão em flagrante, entendendo que a competência para o processo e julgamento do caso narrado é da Justiça Federal Criminal de Belém do Pará. Nessa situação hipotética, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, discorra se o procedimento adotado pela Autoridade de Polícia Federal foi correto.
Excelência, de fato, há uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que diz ser competente, no caso de delito de tráfico internacional de drogas, o local da apreensão dos bens. Contudo, essa súmula recentemente vem sendo mitigada, relativizada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. Entendeu a Corte Cidadã que, no intuito de melhor garantir a eficácia das investigações, é preciso haver a relativização da súmula para aplicar, para ser competente o local para onde de onde a droga foi remetida. Então, nesse caso em concreto, o remetente, o foro competente para o delito seria o local de onde a droga foi remetida. Destacou o Superior Tribunal de Justiça que o tráfico de drogas, ele é um crime formal. Então, no momento em que já houve a transação do comércio de drogas, ali já estaria consumado o crime. E adotando o próprio artigo 70 do Código de Processo Penal, o local da consumação é o competente para processar e julgar o delito. O tráfico de drogas, ele é um crime que ele dispensa a tradição, ou seja, a efetiva entrega da droga para aquele que está comprando ou adquirindo ou consumindo. Então, nessa medida, e em especial com o fim de melhorar a eficácia das investigações, a melhor colheita de provas, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a súmula que dizia ser competente o local da apreensão dos bens, para entender como competente o local da remessa da droga. Perfeito. Vamos voltar à primeira questão. Eu gostaria que a doutora declinasse para mim quais são os crimes que admitem a expulsão. Quais são os crimes elencados pela lei de imigração, pela nova lei de imigração, que admitem a expulsão? Excelência, não me ocorre no momento quais são os crimes específicos. Eu só apenas me recordo que poderá ser decretada a expulsão daquele que cometer uma atividade nociva aos interesses nacionais. Perfeito. A doutora conhece o procedimento de expulsão? Como se dá o procedimento de expulsão? O procedimento de expulsão, ele necessariamente deverá ser feito pela Justiça Federal, e a autoridade competente para acompanhar o procedimento de expulsão e materializar os atos de expulsão é a Polícia Federal. O procedimento, a doutora falou com muita propriedade que o procedimento de expulsão é um procedimento administrativo, tem natureza administrativa. Perfeito. Agora, a doutora fala que o procedimento de expulsão se dá no âmbito da Justiça Federal. Tem certeza, doutora, tem certeza disso? Porque o procedimento de expulsão, ele demanda o reconhecimento de uma atividade prévia, nociva, considerada nociva ao interesse nacional. Então, inicialmente, para que haja essa aferição, Não, Excelência, eu vou retificar, eu desconheço quem é a autoridade competente. Tá ótimo. Obrigado, doutora, estou satisfeito. Meu Deus, eu não estudo da prova. Aí, ó, olha que evolução, ainda temos 50 segundos. Mas foi porque eu mudei a estratégia. Não. Quando eu vi o tamanho das questões, eu fiz o que a gente falou da última vez. Eu não fiquei mais lendo tudo, eu já comecei. É isso mesmo. E como é que você se sentiu? Por quê? Melhor. Se por um lado, qual é o grande diferencial, né, desse tipo de abordagem? Se por um lado você fica um pouco no escuro, sem saber o que tem para frente, por outro lado, você fica com o coração mais tranquilo de que vai ter mais tempo. E você conseguiu desenvolver assim com toda tranquilidade dentro daquela ideia que a gente tinha inicialmente de 5 minutos para cada questão. Você conseguiu desenvolver muito bem, ainda que você não... Essa questão da expulsão, Érica, o que acontece? Primeiro, eu pedi porque tem uma jurisprudência recente, né, a respeito especificamente do filho.
E para eu não fazer uma questão, você lembrou e acertou essa questão. Essa é uma discussão batida, antiga pra caramba, mas como ela foi abordada agora, recentemente, pelo Supremo, eu falei, cara, eu vou levar, porque, apesar de não ter nos pontos, em alguns concursos anteriores do SESP, o último ponto de todas as disciplinas era a jurisprudência. E aí o que acontece? Nesse não tem, nesse teu não tem. Só tem jurisprudência, mas não em todas as matérias. Mas assim, na última prova, caiu uma pergunta sobre extradição. Então pode cair sobre expressão. É porque tem nacionalidade. Tem nacionalidade e tem direitos fundamentais. Então, cara, ali eles podem cobrar tudo. Tá? E eu falei, cara, eu não sei se isso está no radar dela. E eu vou pedir de cara. Tá, eu ia estudar Estatuto da Imigração. Isso. E assim, declinar esses artigos, ali você tem, e a gente vai voltar em extradição mais na frente, tá? Não tenha dúvida. E eu vou te falar, cara, é atribuição do delegado de Polícia Federal, inquérito administrativo. Vai ser você que vai tocar. Eu recebo o inquérito, a tramitação é delegado, defensor. Não passa... eu adoro, né? Na Baixada eu tenho poucos, mas na capital eu trabalhava direto com isso. E é atribuição do defensor civil. Entendeu? E é o seguinte, o juiz determinou na sentença, ele já reconheceu, é exatamente o que você falou, né? Tem um rol de crimes. Está no espelho, eu fiz um espelho bem enxuto naquele nosso conceito. Obviamente que institutos clássicos, com o princípio da consunção, eu tenho certeza que você tem isso, então eu não falei muito sobre o princípio da consunção. Eu botei a decisão do STJ, deixa eu fechar o lance da extradição dos institutos clássicos da nova lei de imigração. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, tá? Tem alguns institutos ali bastante específicos que eu acho que foi uma dormida no ponto do SESP de não ter colocado nos pontos de vocês, porque tem muitas questões altamente, como diria o outro, de alta indagação. Não vai impedir o SESP de cobrar a prova. Não vai. Não vai, Érica. E ele pode pegar qualquer... Essa foi a melhor dica, assim, até hoje que eu recebi, porque realmente eu estava dormindo, eu não ia estudar isso. Não, estude... Sobre na última prova caiu extradição, gente. Pois é. E assim, sem forçar muito, vamos combinar, sem forçar muito por todos os motivos. Eu acho que se eu baixar já, se eu voltar a ler a lei, porque meu estudo da lei de imigração, inclusive, ela foi muito mais leitura de lei, porque a lei já traz o conceito dos institutos. Então, realmente dá para pegar, não vai me tomar tempo. E assim, tá chapado que é da tua atribuição, tu tem que saber. Se alguém falou alguma coisa, não tá no ponto, porra, você vai trabalhar com isso. Por quê? O juiz reconhece a existência do crime e ele manda para... Na sentença, ele já pega e já coloca. Então, quando ele comunica para o delegado de Polícia Federal fazer as anotações, né, para o Ministério da Justiça fazer anotações no sistema dele, já vai direto para o delegado onde o cara está preso. E o delegado taca o pau, entendeu? E aí, o que acontece? Qual é a nossa tarefa, né, do lado de cá? Pegar e entrar em contato com a família, com os familiares do estrangeiro, para saber se tem filho, se está casado. Aí tem lá aquelas hipóteses lá que obstam. Tá? A defesa é bem tranquila em relação a isso. A maioria deve arranjar filho no meio do processo. Ainda mais agora, e eles sabem, né? Ainda mais agora, que o Supremo falou que não importa se o filho nasceu antes ou se nasceu depois da ocorrência do crime. E eu vou te falar, a maioria são condenados por tráfico de drogas e, invariavelmente, penas de até 2 anos e 3 meses. Porque o tráfico transnacional, invariavelmente também, ele é feito por mulas. Sem saber, desenvolveu bem, fez uma introdução rápida. Eu vou mandar, não hoje, que eu estou com meu irmão aqui, que apesar de ser meu irmão, é minha visita. A gente já deu uma caminhadinha aqui, eu parei hoje mais cedo, dei uma caminhada, mas aí saí para pegar um filho, levei o outro no inglês, peguei o outro na coisa, fui na farmácia que minha insulina acabou, voltei para o inglês, voltei para casa, e aí agora a gente vai botar ali o papo em dia.
aí eu vou fazer amanhã esse Sim, espelho de sim. correção. Aí você vai ver e eu vou pontuar direitinho aqui. E como está gravado no Zoom, eu posso até voltar aqui para pegar e, e te dar um feedback com mais detalhes. Em relação à questão número 2, qual foi a minha estratégia? Olha só, eu quero deixar isso claro para você. Normalmente, o CESP te dá os itens que ele quer que você fale, tá? E isso é maravilhoso para a gente, porque a gente sabe exatamente os quesitos do espelho. O que está ali naqueles itens são os quesitos do espelho. Essa é a verdade. Na questão 2 e na questão 4, deixa eu só confirmar aqui. Está ouvindo o latido da fera daqui de casa? Não. O cachorrinho aqui de casa, eu tenho uma Shih Tzu É. de 5 quilos, aí ela late, mas é um latido fraco. Ó, na questão 2 e na questão 4, eu não botei quesitos. Por que disso? Eu falei, cara, eu quero deixar a Érica meio tateando, meio no escuro, para ver se ela vai pegar o que eu quero. Entendeu? Então, na questão 2, mandou bem pra caraca, fez uma introdução muito grande e eu já comecei a ficar angustiado. Tá. Porque a tua introdução foi... Você falou sobre tudo. Constituição, as autorizações, as exigências da Constituição Federal, tá tudo bem. Ok? Por quê? Você não tinha o que eu queria. Eu não botei os quesitos. Então, você tem que falar o máximo possível. E como você tinha os 5 minutos, você falou tudo. E é isso mesmo que tem que fazer. Não tem os quesitos, o que o cara quer? Vou falar tudo. E fale tudo. Ok? Você, obviamente, pegou todos os itens que tinham do espelho. Essa você fechou, tanto é que eu falei logo justamente para você se desobrigar dessa questão. A questão 3 foi a questão mais dura que eu fiz dessa rodada. Tá? A questão dos crimes ambientais. Saiu no informativo, eu falei, essa é uma outra lei que nem sempre está no radar da galera de estar dando uma olhada. É uma lei muito grande, né? A lei de crimes ambientais é uma lei muito grande. Tá? E como veio no informativo essa questão do cometimento desses 2 crimes, eu falei, cara, eu vou pegar e vou botar na prova. E como veio em questões orais a lei de crimes ambientais, uma Eles questão, gostam. eu falei, cara, eu Uhum. vou fazer agora, porque também se não tiver no radar da Érica para ela dar uma olhada. Essa lei eu acho que ela é suficiente você dar uma olhada nos crimes, tá? E eu vou pegar e vou ficar bem atento na jurisprudência São aí de um poucos ano e meio. julgados. Hã? São poucos julgados que tem nela, pelo São menos. poucos julgados, e esse julgado era um julgado bem atípico, era um julgado que estava nos meus contraintuitivos, né? Normalmente, o que a gente vê, tudo que você falou a respeito do princípio da consunção, o STJ falou e rechaçou, ele repeliu, Então, eu tá? aceitei, a autoridade policial acertou, né? Não acertou, porque o STJ disse que, nesse caso, há consunção. Eras. Os fundamentos foram... Errei, com certeza que eu estava acertando. Então, eu botei esse julgado justamente por isso, né? Por ser um julgado contraintuitivo, eu falei, cara, eu vou pegar e vou jogar, porque eu achei, assim, verdadeiramente bizarro, né? O STJ falou o seguinte: o delito de causar dano e nulidade de conservação, artigo 40 da lei, pode ser absorvido pelo delito de construir em solo que o seu valor ecológico não é edificável, artigo 64 da lei. E aí ele fala sobre o princípio da consunção. Você espancou o princípio da consunção. Então, o que aconteceu nessa questão? Nós temos 4 itens, a autoridade policial acertou ao enquadrar pelo STJ, não. Em que consiste o princípio da consunção? Você acertou. No caso narrado, poderia ser reconhecida a aplicação do princípio da consunção, você disse que não, e o STJ disse que sim. E os requisitos necessários ao reconhecimento do princípio pela jurisprudência pátria, você acertou todos. Mas eu falei só dos genéricos, na verdade, do conflito aparente de normas. Eu não me lembrei quais são os requisitos do princípio da consunção em específico. Você falou exatamente a respeito dele estar dentro do desdobramento,
Você Ah, falou tá. a respeito da distinção dos bens jurídicos tutelados por um e por outro crime, entendeu? Deixa eu ver aqui mais o que você falou. Porque eu fui ticando aqui o que eu queria. Ah, uma coisa que você tem que falar, caiu consunção, não pode deixar, mesmo que não tenha nada a ver com os crimes previstos na súmula 17, do falso e do estélio. O falso é Sim. absorvido. Hã? Eu queria me lembrar exatamente disso, porque, na verdade, Isso, quando eu lembro do exemplo da súmula, quando falso, isso, cesárea, eu consigo me lembrar do que eu tenho de falar sobre consunção. perfeito. Eu vou no caminho inverso, assim, Então, e eu esqueci. essa questão da súmula 17 caiu no meu. Também com outro caso, né? E também era para ter falado, e eu disse que não. E o examinador foi mó bonzinho, cara. O examinador era mó carrasco com a galera. E o cara foi mó bonzinho comigo. Ele falou assim: doutor, estou vendo aqui que o senhor é do Rio de Janeiro. Eles ficam com a nossa lista, né? Com a nossa ficha, né? Eu estou vendo aqui que o senhor é do Rio de Janeiro. Se o senhor tiver lá, antigamente o defensor era vinculado a uma vara, e esse defensor era defensor do criminal do Rio, vinculado à 8ª Vara Federal. Aí ele falou assim: então, digamos que o senhor esteja lá, trabalhando na 8ª Vara, me substituindo. Olha só o cara, bom bonzinho, cara. Falou: pô, esse gordinho aí tá tão mal nessa prova e é carioca, eu vou dar uma ajuda a ele. Se acontecer isso, assim, aí ele foi exemplificando a súmula 17. Cara, e eu não lembrei, cara, eu não lembrei. Eles não estão em desespero nisso. Dá, Isso é o que mais me cara. angustia. Porque, Cara, assim, eu estou nessa relaxa. paranoia de, meu Deus, eu tenho que lembrar de tudo, eu tenho que estudar tudo, eu tenho que ver tudo, eu tenho que ver tudo. E, assim, eu já terminei o edital. Claro, algumas vezes. Agora, já terminei a minha primeira revisão grande do edital, eu já terminei, porque eu comecei uma semana depois da objetiva. Então, eu já estou terminando a minha segunda revisão. Aí, quando passa alguma coisa, eu não lembro, isso me aflige, assim, que, meu Não, Deus, eu sou muito não se burra. aflige. E já Negativo. foi várias vezes. Não entra nessa, não. Não deixa esse tipo de vibe pegar, não. Sabe? Não, definitivamente não. Você está muito bem, Érica. Cara, relaxa. Relaxa. Não entra nessa vibe. Entendeu? Sempre vai ter alguma coisinha aqui, outra ali. No dia vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Beleza? E a última questão, você também fechou a questão toda. Questão no escuro, né? Questão bem aberta. Não é o Muito boa tipo para de cair questão. essa. Oi? Muito boa para cair essa, porque, inclusive, o ministro, no voto, ele privilegia muito a atividade policial. Ele fala, eu cheguei a ler o inteiro teu dele. E, na verdade, já tem vários precedentes, não foi um só. Mas tem vários que ele fala, e ele privilegia que um dos motivos é a melhor, para melhorar o inquérito, para Perfeito. Só facilitar. faltou falar um aspecto, né? Que esse tipo de raciocínio, ele facilita a nossa defesa. Facilita para a gente também. É, Entendeu? Claro, poxa. Facilita para a prova, facilita para tudo. É porque quando vocês que são caveiras demais, o negócio é descobrir o crime. Não, facilita para a gente também. Entendeu? Tá é mais perto do verdade, assistido, pô. Tá mais perto do assistido. Imagina eu, no Rio, tendo que defender o cara lá em Belém. é verdade, Entendeu? sim. Então Só facilita que para a gente. interessante, porque aí você falou de um tráfico interestadual. E até então eu achava que só seria para o caso de tráfico internacional. Então, na verdade, vai ser para qualquer modalidade, se tiver Então, interestadualidade também. então isso foi. Eu só li o que saiu no informativo, tá? Eu ia, inclusive, falar para você ler o inteiro teor desse julgado. A Eu acho que eu impressão tenho. que eu tive foi essa. Lendo o informativo, a impressão que eu tive foi: o cara está mandando do estado A para o estado B e ele utilizou o correio. Foi isso, para mim, foi isso que aconteceu. Essa droga, pelo jeito, não passou no exterior. Como passou pelos correios, a competência é da Justiça Federal. É o que eu acredito que seja. Mas, para entender, você vai ver que eu boto a notícia toda do que saiu no informativo. Para Mas tem, entender isso, você vai me mandar agora? Porque eu já vou ver agora, eu já vou estudar vou agora. mandar Pode me agora. mandar? Posso mandar. Estou com o espelho prontinho aqui, já vou mandar. Deixa eu só fechar ele aqui.
ficar pedindo para eu devo ter feito alguma alteração aqui. Se sair alguma coisa estranha aí nele, você me demanda que eu veja o que aconteceu aqui. Eu já tinha salvado isso bem cedo. 1, 2, 3. Aí você olha direitinho aí esse inteiro teor e vê se, porque a notícia diz que é o Centro Internacional dos Correios. Só que eu não posso acreditar que o conflito de competência não fosse entre dois entes dentro do Brasil, né? Porque se fosse no exterior, como é que ia ser? O juiz competente no exterior não seria um juiz brasileiro, né? Não existiria conflito de competência. Eu acho Olha, que mas eu lembro que eu ia jogar no STJ e eu vi outros precedentes, eu vou olhar. Foi vê ótimo. sim. Essa rodada foi difícil. Foi, mas Foi para tem que ser. estabilizar. Você está muito segura, Érica, bora aqui te dar uma... Não, cara. Qual é o objetivo desse? Qual é a minha tarefa? Me colocar na condição de candidato e na condição de examinador. Olhar para a jurisprudência, olhar para o conteúdo programático e ver. Isso aqui tem cara de Delta. Isso aqui tem cara de SESP. Isso aqui tem cara de área federal. Isso aqui tem jeito que... Cara, eu não sei se a Érica está bem nesse estatuto, porque ele não está aqui. Entendeu? Na lei de imigração, né, que revogou o Estatuto do Estrangeiro. Será que ela está atenta a isso? Vou pedir. Entendeu? Foi Porque ótimo. vinha jurisprudência, veio, acho que foram duas questões de extradição. E tem que ter, porque é você que vai atuar nisso. Entendeu? Tem um manual eu não vou nem falar nisso, porque isso eu recebi esse troço num curso, mas já tem tanto tempo também que eu nem sei. Isso é coisa da Polícia Federal. Você vai ter isso, principalmente se você trabalhar em área internacional, que fala sobre os vistos, e não tem no teu conteúdo. Então, cara, aquilo é uma coisa muito interessante, cara. Eu me lembro que eu vi isso num curso de formação, no curso de formação da AGU. Mas, enfim, você vai ter... Hã? Deve ser muito legal. Muito legal, cara, muito legal. Se você conseguir trabalhar aí no aeroporto daí, que maneiro. Pouco, mas vai dar certo. Não fique aflita. Fique tranquilo. Tá bom? Tá. Beijinho. Quinta-feira a gente volta a se ver nesse mesmo bate-horário. Beijo. Até aqui. Beijão. Fica com Deus. Tchau, tchau.